Florestal. O senhor não teme que, de volta à Câmara dos Deputados para votação no segundo turno, com as alterações que aconteceram aqui, esse projeto venha a sofrer novamente alterações? Porque, convenhamos, o ambiente anterior à vinda do projeto, e mesmo agora que o senhor teve que assumir essa tarefa, digamos assim, hercúlea, né? O ambiente fica às vezes bastante tenso, com a demonização de algumas pessoas. Acho que o deputado Aldo Rebelo, por exemplo, ele foi excessivamente criticado. Algumas organizações não governamentais, inclusive com ramificações do estrangeiro, também foram, por outro lado, quase que demonizadas. Houve um aquecimento do ambiente que aqui a Comissão de Meio Ambiente e outras comissões do Senado, graças à habilidade, chegou mais ou menos a um consenso do possível. Será que a gente não corre o risco de volta à Câmara dos Deputados, de haver um novo acirramento? Não, o que está estabelecido, inclusive é regimental no Congresso, é que esse código, novo código, que nós conseguimos construir aqui no Senado, aperfeiçoando a proposta inicial da Câmara, ele vai para o plenário. Se ele for aprovado, e nós acreditamos que pode ser, ele volta para a Câmara não pode fazer alteração de conteúdo na nossa proposta. Ela pode escolher o antigo, que era o antigo relatório da Câmara, ou o nosso. Mas eu estou muito confiante, eu estou seguro de dizer ao Brasil que a nossa proposta não foi contra ambientalista, não foi contra ruralista. Até porque eu tenho muito respeito por muita gente, pelos que trabalham, que produzem, que fazem do Brasil uma referência de produção de alimentos. Eu tenho muito respeito e minha história de vida está ligada ao movimento ambiental. Do Chico Mendes, a companheiros como Marina e outros, que me ensinaram e me ajudaram a fazer dessa preocupação com o equilíbrio do mundo, do Brasil, do meu estado, Acre, uma causa de vida. É óbvio que aqui eu estou numa situação que eu tenho que relatar a expressão do ambiente do Senado. Mas como foi próprio, e é próprio desse desenho que o Niemeyer fez, a Câmara é uma concha aberta. Ali é a casa do povo, o conflito, o debate, e esse é o mérito da Câmara, do enfrentamento, e isso aconteceu no Código Florestal. E o Senado é uma concha invertida, é a casa do equilíbrio, da ponderação. E graças a esse equilíbrio e ponderação, que é próprio do Senado, por ter 3 senadores de cada estado, ser equilibrado, é que eu tive a sorte com o senador Luiz Henrique de construirmos esse ambiente de colaboração. Esse código é suprapartidário, é óbvio que o meu partido, o PT, tem um compromisso também com a questão ambiental, que vem desde o tempo de Chico Mendes. O presidente Lula fez muito pelo meio ambiente, com a ministra Marina, depois com o Mink, e agora com a ministra Isabela. A ministra Isabela é coautora dessa minha proposta naquilo que eu acerto. E aquilo que tiver de errado, a ministra Isabela não tem nenhuma culpa, mas a equipe do Ministério do Meio Ambiente foi de uma integridade, de uma preocupação com o Brasil, que eu digo, não tem como escrever a história desse novo Código Florestal do Brasil, que para mim é bom para que o Brasil pare com esse faz de conta, que tem uma lei boa. É um faz de conta. 1% das multas no Brasil estavam sendo pagas nos últimos 10 anos. É um faz de conta. A lei é boa, mas ninguém cumpre. O novo Código Florestal é o código que atende os interesses do país. Ele vai defender o meio ambiente, vai fazer com que haja resgate das áreas perdidas de APP nas margens dos rios, nas encostas. Estou falando de 20 milhões de hectares, uma parcela dessas podem voltar, com a obrigatoriedade de todo mundo recompor 15 metros nas margens dos rios, que tenham até 10 metros de largura, com a obrigatoriedade de todo mundo recompor 30 metros daquilo que foi suprimido de vegetação nos rios que têm acima de 10 metros de largura, até a faixa de 100 metros para aqueles que estão em rios acima de 200 metros de largura. Qual o prazo para essa recomposição? Ela começa com o PRA, Programa de Regularização Ambiental, que só vai poder se iniciar com o que a gente chama do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. Então, os governos dos estados vão ter que fazer uma reestruturação de suas governanças, de sua gestão ambiental. Mas se isso acontecer, e eu estou pondo mais, porque depende, para que o Código Florestal seja eficiente, o Brasil e os estados têm que tomar uma decisão de fazer dessa lei um instrumento para consolidar a agenda sustentável do Brasil. E o Brasil, em pouco tempo, você falou prazo, eu falaria, em 10 anos, o Brasil pode
está ditando as normas para o mundo de que padrão de sustentabilidade você tem que ter no mundo para a produção agropecuária, para os produtos que venham da floresta, porque o Brasil pode virar essa autoridade, como o ano que vem, na Rio+20, vai poder apresentar um novo Código Florestal como um instrumento poderoso de zerar o desmatamento ilegal, como um instrumento poderoso de trazer de volta aquilo que nós perdemos de floresta e como um instrumento forte e exemplar dessa conciliação entre quem produz, quem cria, com o meio ambiente. A proposta nossa de resolver o problema do passivo ambiental não afasta a agropecuária, a agricultura do meio ambiente, não. Aproxima, definitivamente. Senador, a propósito disso, no mesmo dia, acho que talvez até numa coincidência simbólica, vamos dizer assim, no mesmo dia que o seu parecer na Comissão de Meio Ambiente do Senado foi aprovado, a presidente Dilma foi até a sede da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, na comemoração de 60 anos, se não me engano, da entidade. É uma confederação, uma confederação de sindicatos de produtores rurais. Fato que chamou a atenção porque seria impensável algum tempo atrás se pensar se cogitar numa, digamos assim, não digamos exatamente numa conciliação, mas um desarmamento de espíritos. Que sentido tem isso quando o projeto volta para a Câmara dos Deputados? O senhor acha que há um desarmamento de espíritos? Por isso que eu estou seguro. Eu estou seguro. A presidente Dilma não teria condição de fazer o discurso muito interessante, histórico que ela fez nos 60 anos da Confederação Nacional de Agricultura se o Senado não tivesse cumprido o papel que cumpriu. Se nós não tivéssemos conquistado esse ambiente, criado esse ambiente, com muitos ajudando. Repito, os presidentes das comissões, destaco meu querido presidente Rodrigo Hollenberg, que me convidou para ser relator. Se não tivesse tido a ação desse brasileiro que eu ganhei como novo amigo, que é o senador Luiz Henrique, uma pessoa que qualquer pessoa que falar contra o senador Luiz Henrique sobre esse Código Florestal vai estar cometendo uma grande injustiça. Porque ele já era uma pessoa grande com 40 anos de mandato, mas ele está muito maior agora do que antes. Ele largou fora as convicções, algumas que ele tinha, para pensar o Brasil. E me deu uma lição de como a gente deve fazer política com princípios, com ética, sabe? E de maneira correta, pensando sempre o Brasil. Eu tive boas lições do meu pai, que me ensinou a cuidar e a plantar, a criar. Meu pai me fez ficar apaixonado por criar e plantar. Chico Mendes me ensinou a ter amor pela floresta, a entender que a gente não vai plantar e criar se a gente não cuidar da nossa água, do nosso solo, do nosso meio ambiente. E o Acre me ensinou, como governador que eu fui 8 anos, a resolver conflitos, a fazer sentar na mesa fazendeiro, o índio, o agricultor, o ambientalista, o seringueiro. Foi assim que o Acre fez. Nós fizemos uma pactuação no Acre tão boa que o nosso zoneamento ecológico, econômico, não virou lei. Ficou 3, 4 anos no meu governo como uma espécie de um pacto social que nós tínhamos feito. E dessa maneira eu só consegui enfrentar e vencer as dificuldades porque eu fui ajudado e trouxe comigo essa história de vida que, por mais que eu não tenha tanta idade assim, mas de alguma maneira a vida já me ensinou muita coisa e eu pude, graças a Deus, superar essas dificuldades e com o Luiz Henrique fazer o que muitos meus colegas senadores diziam: vai ser impossível, como você bem abriu o programa falando, votar esse tema, mediar esse tema e achar um entendimento nesse tema. Mas política é isso. Quando feita com honestidade e ética, ela cria uma possibilidade da gente ajudar a transformar a vida das pessoas e, às vezes, a vida de um país. O senhor